Três realizações. Krishna, Krishna, Krishna. Bom, entendi a importância da missão de Srila Prabhupada. Entendi como se diz? Supremacia. A supremacia de Krishna. E entendi a necessidade das almas condicionadas que precisam dos livros. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós temos que ser culturalmente respeitáveis. E assim como o Prabhupada diz que no movimento de Shankara, o impersonalista, se exige que primeiro você tome sannyas e depois começa sua prática. E Prabhupada disse que no movimento de Chaitanya não existe tal exigência, que Chaitanya mesmo e todo o Panchatattva deles eram grihastas, assim que não existe tal exigência. Assim mesmo, eu vejo que nossa missão é de facilitar, não dificultar. Então, por exemplo, exigir que uma pessoa se indianize para praticar Bhakti Yoga, eu acho que é imprático. Claro, se uma pessoa gosta disso, pode mais apresentar ao público que só quem adopta cultura indiana pode praticar Bhakti Yoga. Eu acho que estamos dificultando em vez de facilitar a divulgação da consciência de Cristo. Já é difícil seguir os 4 princípios, mamma mia. Nesta era de Kali, seguir os 4 princípios, o cantar, japa, mesmo para devotos iniciados na luta, alguns, né? Então, botar outros obstáculos, outras exigências no caminho. E outro exemplo seria uma pessoa, por exemplo, que está interessada em entrar no movimento Hare Krishna. E se nós temos imagem um pouco marginal, não sei no Brasil como é, mas em outros países, assim, somos aqueles bonzinhos, Hare Krishna, são divertidos, são bonzinhos e não são exatamente, entende, normais. No Brasil não posso dizer, mas em outros lugares eu posso dizer que é bem assim, bonzinhos, divertidos e estranhos. Então, certas atividades nossas aumentam essa imagem de ser um pouco estranho. Por exemplo, nos dias anteriores, nos dias do movimento, o que faríamos é muito interessante. Um devoto dos Estados Unidos, ou outros países, chegaria numa cidade para abrir um centro, dentro de 24 horas, iria ao centro da cidade, vestido como marciano, e assim, pular na rua e convencer toda a cidade, dentro de 24 horas, que somos de mártires, ou que somos bem estranhos. Aí passar 10, 15 anos tentando convencer todo mundo que não sejamos estranhos, que somos normais, que somos... Entende? Quer dizer, você chega num lugar, pula num buraco e passa o resto da vida tentando sair. Então, por que pular no buraco no início? Então, sou assim, pensando em voz alta, né? Então, Sankirtan, você perguntava de Sankirtan. Num sentido, a essência de Sankirtan, eu diria, é de facilitar a aceitação da consciência de Krishna, sem, digamos, perder a essência, sem renunciar coisas essenciais. Por exemplo, numa casa, eu quero tirar essa parede.
você tem que averiguar que não seja um parede que está segurando o peso da casa. Se não, pode tirar. Se é uma parede que segura o peso da casa, tirando a casa cai. Então, eu acho que temos que identificar quais são as práticas, quais são os aspectos da nossa apresentação que realmente estão segurando a vida espiritual dos devotos e segurando a autenticidade do movimento. E quais são as paredes que são ornamentais. E a capacidade de fazer essa distinção é a capacidade de ser um cientista espiritual. Se um cidadão cai na rua com um ataque cardíaco, você tem a maior vontade de dar assistência, mas você não é médico. Você nem sabe se deve levantar a pessoa, deixar deitado, dar água, não dar água. Então, mesmo com a maior boa vontade, você não sabe o que fazer. Existe uma ciência médica, mas você não sendo um cientista médico, é inútil. Então, a Prabhupada trouxe uma ciência espiritual, mas nós temos que ser cientistas espirituais. E uma distinção dentro da ciência espiritual é a distinção entre detalhes e princípios básicos. E confusão com essas categorias, mais ou menos, pode estragar ou enfraquecer a apresentação da ciência espiritual. Se nós não entendemos a diferença entre detalhes e princípios básicos, nossa apresentação não será científica. E acabamos cobrando das pessoas certos princípios que não estão segurando a vida espiritual, não estão segurando a autenticidade do movimento. Claro, se você tira uma parede que sim está segurando a casa cai. Por isso, é uma ciência espiritual mesmo. Eu vejo que a essência de Sankirtan é de facilitar a aceitação. Então, existe um tipo de serenidade no mundo da ignorância. E simplesmente não se importar que, por exemplo, estamos nos apresentando de certa maneira. Será que o público aprecia, não aprecia? E basta que uma pessoa aprecia e se 1000 pessoas não gostam e voltamos a casa completamente satisfeitos, que foi uma vitória incrível, uma conquista absoluta. Porque mesmo que 1000 pessoas não gostaram, uma pessoa diz, eu gostei. Então, né? Eu acho que temos que nos preocupar. Não assim, no sentido de fazer sondagem, mas se resulta ser o seu caso, que o público não gosta do nome Krishna, vamos trocar de nome, Sociedade Internacional para a Consciência de João da Silva ou algo assim. Estamos com Krishna, estamos com Prabhupada, estamos com Bhagavatam, praticamos Bhakti Yoga. A gente nunca vai mudar isso porque uma pessoa ou outra não gosta. Mas enquanto a apresentação, nos detalhes flexíveis, ignorar os sentimentos do público, ignorar a reação que estamos provocando e simplesmente seguir apertando o mesmo botão por 50 anos, completamente desinteressado no resultado de apertar esse botão. E Sankirtan significa que os outros que têm mais experiência, têm mais inteligência, devem se buscar a maneira de facilitar a expansão do movimento. E buscar a maneira de vender livros de tal maneira que o povo esteja satisfeito, que eles acham que nosso trabalho de vender livros é uma coisa respeitável, de até tentar produzir livros que o público queira ler.